na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amém. Pai de amor, grato nós estamos aqui por todos os benefícios que tu tens nos feito. Ó Deus, pela tua boa palavra, que será ministrada a partir desse exato momento. Nós queremos te louvar e te exaltar pelos louvores a ti doados, Senhor. Agora nós te pedimos uma bênção especial, ó Pai querido, para os teus filhos que estão no campo, o qual essa oferta, esses valores recolhidos, Senhor, que seja usado de uma boa forma, ó Pai querido, com teus filhos que estão no campo, com os seus parentes, filhos, filhas, ó Deus, que tu possa abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida, Senhor, sobre o lado dos teus filhos, ó Pai querido, que se lançaram no campo de missões. Meu Deus, que tu possa repreender toda espécie de mal, de enfermidade, ó Pai querido, que tua boa mão seja sobre os seus pais e sobre os filhos dos seus filhos, ó Pai querido, e que eles desfrutam, ó Pai querido, da tua boa palavra, meu querido Deus. Seja com o teu servo ungido, que irá ministrar a tua palavra, Senhor, e que ela se guarde em nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar. Pai do Senhor a todos. Amém. Você que está nos assistindo do seu lado, amém? Eu quero convidar os irmãos para nós adorarmos o Senhor com 127 da nossa harpa. Hoje nosso culto é de missões. Nós estamos ouvindo aí as boas palavras sobre missões. E este louvor vai falar sobre o Senhor da ceifa está chamando. 127 do nosso cantor. Amém? Desculpa, obrigado. Louvado é o nome do Senhor. O Senhor da ceifa está chamando. Amém? O Senhor da ceifa está chamando. Quem poderia alma ter o mundo quanto eu.
São Miguel Paulista é uma igreja missionária. Tanto que ela se espalhou. Quando eu cheguei aqui, em 1987, assumi a presidência da igreja. Esse tempo ficava lotadinho, lotado. Essas cadeiras aqui ficavam todas ocupadas. E eu vinha do Rio de Janeiro, que eu trabalhava durante a semana, eu vinha só os domingos, sábado, domingo eu estava aqui, e eu olhava para aqueles homens valorosos, tudo ali me ouvindo, e aquilo me incomodou. Eu falei, não, eu vou dar um jeito aqui. Enfrentei a oposição, obviamente, né? Os irmãos não gostavam. E eu comecei a mandar eles abrir trabalhos, não é? Foi o que aconteceu no Mira, hoje Mira, naquela época era chamado de Jardim Nazaré, não sei se alguém aqui lembra, mas nós chamávamos de Jardim Nazaré. Abria terça e quinta. Eu falei, vamos para lá e abrir os domingos também. Só que com eles irem para lá abrir os domingos, ficaram aqui uns 3 bancos assim vazios. Aí os irmãos, né? Não vou dizer que foi a irmã Gessi também, não, porque as irmãs dela estão aí, né? Eu não vou falar. Mas a Gessi puxou minha orelha, pastor, que Deus, irmãos, disse, não, eu não vem mais não, irmão. O que foi? Porque aí eu expliquei, ela não gostou. Mas é uma alegria, a igreja cheia, tão lindo, né? Mas eles lá, a irmã Ana Costa me chamou esse pastor, eu só liguei para terça e quinta, para domingo. Eu falei, irmão, você é membro da nossa igreja, vamos ganhar almas. Naquela época, nós batizávamos por ano. Se alguém se lembra desse acontecimento, me confirma, provou 6 almas. E era um crescimento, vamos dizer assim, dos filhos dos crentes. Por ano, 6 crentes batizados, não é? Aí quando eu comecei a espalhar, espalhei no Mira, depois foi Vila Mara, depois o Mabel, depois nós começamos a ir para a Zona Sul, não é? Aqueles irmãos vinham lá da Zona Sul, abrimos um trabalho lá, e aí no primeiro batismo, vamos ver se tem alguém aqui de memória boa. Quantos nós batizamos depois que eu espalhei a igreja, o primeiro batismo? Quantas almas foram? Deixa eu ver se tem alguém aqui que lembra. Eu estou dizendo, por ano a gente batizava 6 candidatos. Depois que eu espalhei a igreja, no primeiro batismo, quantos tinha? Deixa eu ver se tem alguém aqui que lembra. Ninguém. Então a memória aqui do Gênesis vai funcionar. Foram 26 almas. Todo mundo riu, todo mundo gostava. Quero ver se alguém lembra. Alguém lembra disso? Também eu vou dizer para vocês uma coisa, a maioria deles não estão mais aqui com a gente, não é? Estão espalhados para lá, outros já estão cultuando na eternidade, não é? Mas a grande verdade é que ali o processo foi crescente. Hoje, agora mesmo, tem 10 templos abertos, só de São Miguel Paulista e São Paulo, não é? Pregando missões, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Vocês vão ser os primeiros a saber. Me presta esse envelope, por favor. Sabe o que eu tenho aqui dentro desse envelope? Vocês estão vendo que o envelope chegou pelo correio para mim, não é? Muito bem. Aqui nesse envelope está o contrato de compra do nosso sítio de 96.800 metros quadrados, onde nós vamos fazer a nossa sucursal São Paulo Sul. Já está aqui. Já assinou a diretoria do Rio, a diretoria de São Paulo está assinando, e essa semana ainda nós vamos fechar o negócio, que já a documentação está pronta. Então, vale a pena ou não vale? Mas nós saímos, estruturamos e hoje temos fôlego para dizer, já compramos esse sítio. Então, os irmãos vejam que vale a pena nós obedecer o lead de Jesus, porque Ele vai com a gente, não é? Se você for, você não vai sozinho, o Senhor vai com você. Se eu for contar minhas experiências missionárias, que eu e a minha saudosa Márcia fizemos, chegamos a viajar numa missão de 6.000 quilômetros. Mas isso quer dizer que eu passava 1 mês e meio só viajando, não é? Dormindo dentro do carro, parava para dormir de uma cidade para outra, às vezes
Não dava para a gente nem dormir em casa. Na manhã não vai dar para a gente chegar em tempo no culto. Então saímos. Assim era a nossa vida. Até que eu agora estou só, ela já está glorificando o Senhor na eternidade. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que missões, eu vi aqui o nosso irmão José Carlos falar sobre o que exige do missionário, abnegação, não é? Disposição de dar a sua vida, não é? Porque às vezes a gente pensa assim, mas quanto é que eu vou ganhar? Não é? Aonde eu vou dormir? Como é que vai ser? A gente não faz isso não, mas geralmente isso quer dizer remuneração, não é? A gente não tinha remuneração de lugar nenhum, a gente ia, mas Deus botava o pão na nossa mesa, pagava o combustível, e eu vou dizer, teve uma vez que a obra me deu para eu fazer uma viagem, na época era 1.700 cruzeiros. Quem é que lembra de cruzeiro aqui? Deixa eu ver se tem alguém aqui do tempo do cruzeiro. Do cruzado. O cruzado é mais novo ainda, né? Olha, gente pouca está aí lembrando do cruzeiro. Agora é real, e aí estamos no real, não é verdade? E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já estou pregando, viu, gente? Aleluia. Aleluia. R$1.700 para eu fazer uma viagem. Eu saí do Rio para correr todas as cidades. Eu fui para onde eu fui, meu Deus, para Muqui, depois Cachoeira do Itapemirim, não é? E o dinheiro gastando, né? Claro, né? Alimentação, combustível, lá vamos nós. Como chegamos em Itabuna foi uma prova gloriosa. Porque chegamos em Itabuna, aquele culto maravilhoso, não é? E o pastor, todo alegre, nos recebeu. Hoje já está na glória também, né? Que é o Edivaldo Bittencourt. Hoje está na glória, não está mais entre nós. Não é? Mas então chegamos lá, o Edivaldo ficou maravilhado, né? A irmã Márcia cantando, o pastor Gênesis pregando, o pastor Hamilton também, a irmã Neuza, nós éramos em 4 nessa viagem, e nós estamos lá fazendo esse trabalho, e aí quando nós fomos orar, Deus começou a mostrar, porque você quer ver as maravilhas do Senhor, se lança nas águas profundas. Agora eu vou dar uma paradinha. É para beber água não. Por 3 vezes Deus me deu uma visão nessa noite. As irmãs vieram cantar e eu vi uma visão. Elas estavam cantando, a visão apareceu de novo. Quando elas parou, outra vez a visão apareceu. E é curioso, eu não sei porque agora eu estou vendo visão de abraço, né? Deus descia aqui no nosso meio e abraçava uma pessoa que está vivendo um momento muito difícil. Deus mostrava que a séria a carga dessa pessoa. E eu quero dizer que Ele descia e abraçava essa pessoa. E essa pessoa tem que ter um abraço e uma oração. Eu só vou perguntar uma vez, se eu estou pregando, e eu tenho que terminar essa pregação. Quem é que entrou aqui hoje, está vivendo um momento tão difícil? Deus quer que você seja abraçado. Esse abraço é Ele que deu. Ele chegou e abraçou essa pessoa. Quem é que entrou aqui, que está vivendo esse momento difícil? Que precisa? Eu não vou, só quero que fique de pé, que eu vou pedir a irmã Elizabeth para abraçar essa pessoa. A irmã Vicentina. Cadê a irmã Vicentina? Vai lá, minha irmã. Receba esse abraço da irmã Elizabeth. Ela está aqui representando o Senhor te abraçando. Ele está vendo a sua alma, o choro da sua alma, a luta da sua vida. Pai, vai lá, Pai. Você está abraçando você. Você sabe o que ela está vivendo, Pai. Verdade, Pai. Senhor da glória, acalma o coração dela, porque ela tem um Deus que é por ela. E se Deus é por nós, quem será contra ela? Amém e amém. Agora eu continuo. Queridos,
E nós entramos na igreja de Itabuna e começamos o culto. E aí as pessoas vieram para serem oradas. E a gente orando, veio uma moça para orar por ela. Quando eu orava pela moça, aparecia uma cruz preta assim na frente da moça. E eu olhava para ela e eu perguntei: minha irmã, está tudo bem com você? Ela disse: está tudo bem. Eu falei: então amém. Não falei nada. E ela saiu. Veio uma outra, quando veio a outra, apareceu a cruz. Eu disse: irmão, está tudo bem com você? Ela disse: não está bem nem comigo, com ela, é minha filha. E ela roubou da diretora do colégio 700 cruzeiros. Era muito dinheiro naquela época. Muito dinheiro. Vocês têm uma pequena ideia, eu peguei 1.700 para fazer uma viagem em 4. Era uma viagem de quase um mês que a gente ia viajar, para você ver o valor que é. Isso foi lá atrás. 1980, lá para trás. Então vocês imaginam, ela não falou. Aí quando a mãe falou, ela veio de cabeça baixa, a mãe também falou, e agora ela dizia para mim assim: se o marido dela ia matar ela, porque era aquele homem pobre, mas de caráter, disse: não vai aceitar o que ela fez. Sabe o que ela fez? Ela não tinha noção do valor que estava na mão dela, gastou o que precisava, o resto jogou fora. E agora aquela irmã olha para mim e diz assim: olha, eu não sei o que vai ser de nós, ele é capaz de nos matar por causa dessa ação que ela fez. E eu falei: vamos orar pela irmã. Ele não foi, eu falei: ei, pastor, como é que eu faço? Irmão, vamos orar, nós estamos orando pela irmã, vai em paz. O que eu ia dizer? Eu tenho aqui no meu bolso ainda o valor, vou dar, que dinheiro era só para passagem. Eu não tinha como atendê-la, pelo menos era assim que eu pensava. Não é? Porque não tinha mesmo, não tinha jeito. O dinheiro que eles deram era conta para a viagem, que ainda estava na metade. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu já tinha gastado quase a metade do valor, estava perto da metade do valor. E aí, eu orei por ela, ela foi embora, nós fomos dormir, que a gente ia sair bem cedo no dia seguinte, sem missões, hein? Olha como é que é missões. Levantei de manhã, estou lá todo alegre cantando, o pastor Hamilton estava fazendo a barba, e eu lá todo feliz. E veio uma voz que era o próprio Deus, disse assim: vai lá e ajuda aquela mulher. Eu falei: essa voz não vem de Deus, não é possível. Como é que pode? Eu estou com dinheiro da passagem, se eu der o dinheiro que ela está precisando, eu tenho que pagar o carro, que não tem mais como eu sair nem daqui. E Deus repetiu com uma palavra muito dura: vai lá e ajuda ela, porque você tem que estar até comigo, usura. Isso é muito usura. Misericórdia. Eu só disse uma coisa: pastor, meu termina aí, que nós temos que ir lá na casa da irmã para falar com ela. Mas pastor, vamos fazer o quê? Lá está na hora de a gente ir embora. Deus mandou eu ir, e não tem jeito. Ele mandou, nós vamos. Irmão, você crê em Deus? Não adianta você dizer que crê. Tem hora que Ele vai te provar para ver se você crê de fato. Verdade. E nós fomos naquela casa. Cheguei na casa, aí: ué, vocês ainda estão aqui, vocês não iam embora? Aí eu falei: nós íamos, nós estamos passando aqui, a senhora já arranjou o dinheiro? Ela botou a mão assim na frente e fez assim: pastor, não tem para onde, nem de onde eu arrumar esse dinheiro. Falei: então tá bom, irmã Márcia era tesoureira, irmã Márcia, vai lá e atende essa mulher. E a irmã Márcia entrou, tudo certo, aí fomos embora. Quando nós saímos, olhamos por ela, falei: gente, agora vamos orar. Porque agora nós estamos precisando de dinheiro. O dinheiro que eu tenho aqui não vai dar nem para a gente chegar mais à frente. Está acabando o dinheiro, só estou com a metade, não dá para continuar a viagem. Vamos orar. A irmã Márcia levantou e disse: Gênesis, o nosso dinheiro está todo aqui. Eu falei: e a mulher? Ela tinha 200 cruzeiros guardados. Eu dei 500 a ela, fez 700. E onde você arrumou? Quando eu saí de casa, veio assim uma coisa para eu fazer, levar uma reserva. Então, o nosso dinheiro da viagem está todo aqui, vamos embora. Fomos embora. Fizemos a viagem toda. Quando eu cheguei na minha casa, no Engenho de Dentro, quem conheceu minha casa no Engenho de Dentro?
Meus netos estão aqui, não cresceram. Ixi, ninguém cresceu na casa de gente dentro. Quando eu cheguei em gente dentro, eu tinha a mão na bolsa da Márcia. Vamos contar o que sobrou? Você sabe quanto tinha na bolsa da Márcia? Porque a gente chegava nos lugares, as pessoas vinham e diziam assim, aqui uma ajuda para você tomar um cafezinho. O outro chegava, dava uma ajuda, o outro dava uma ajuda. Nós já tínhamos sempre todos os gastos, toda a viagem. Quando chegamos em casa, a Márcia foi contar o saldo. 2.000 cruzeiros estava na bolsa. Missões é um trabalho de fé. De fé. Não é? Esse é o Deus que nós trabalhamos. Mesmo assentados, aqui no capítulo 16 de Marcos, quando Jesus faz a grande comissão, ele vai dizer assim para os seus discípulos. Olha o que ele diz. Ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido em cima do céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os seguiram. E fazer esse trabalho não é fácil. Eu estava vendo a Dorcas apontar para vocês e dizer esses bancos vazios. Mas uma coisa interessante que eu estava notando, quando o grupo de varões estava cantando aqui, eu dizia: olha, se esses varões sentassem aqui, esse banco ia ficar quase completo, mas eles preferem ficar no apoio, né, tudo apertadinho lá atrás. Amém, glória a Deus. Mas o que nós precisamos é entender isso, irmãos, porque a eternidade sem Deus é terrível. Hoje eu pregava e na mensagem eu colocava exatamente quando Jesus, aqui no capítulo 9 de Mateus, que também vai falar deste assunto, é 9, do 35 ao 38, onde Jesus aqui, na sua missão, nós vamos ver que ele fala assim, 35 a 38, e percorrer Jesus em todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O Senhor está à procura de ceifeiros, porque, irmãos, hoje missões, nós estamos, graças a Deus, trabalhando na Bolívia, trabalhando em Pernambuco, trabalhando no Piauí, trabalhando na Bahia, trabalhando em algumas cidades onde nós estamos mantendo obreiros, não é? Que para eles estarem lá precisam da nossa ajuda. Como no Giguaçu, hoje nós temos um pastor lá que a igreja está alegre. Não esqueça de orar com a minha dada. Ele voltou para o hospital, está internado de novo. Amém? Mas a igreja está alegre, não é? Nós temos outras igrejas que nós estamos ajudando, como no Piauí, em 2 cidades, em Alto Longar e em Novo Santo Antônio. Esse é o trabalho missionário, irmãos. Agora, como é que foi a ordem de Jesus? Que deveriam pregar, vamos dizer junto, em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, a igreja primitiva, aqueles irmãos vestiram, não é, esta
esta lição no coração e saíram trabalhando esta lição. Nós precisamos estar muito atentos. Eu, quando vejo a palavra de Paulo aqui em Colossenses, deixa eu ver se é Colossenses mesmo. Colossenses capítulo 1, deixa eu ver se eu acerto. No 23, né? Olha só o que diz Colossenses 1, 23. Ele aqui está se dirigindo à igreja de Colossos pelo trabalho. Irmãos, uma coisa mais gratificante do que você ver o resultado do seu trabalho. Este homem fez um grande trabalho. Olha o que ele diz assim. Eu vou ler um pouco antes, vou ler do 21. E vós também, que em outros tempos eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. O 23. Se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos movendo da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Que ousadia! Ele diz que todo mundo debaixo do céu tinha ouvido a pregação. O que quer dizer isso, irmão? Aonde ele sabia que existia alguém precisando da palavra, eles iam fazer o trabalho, não é? Incansável. Eles não tinham internet, eles não tinham televisão, eles não tinham correio, eles não tinham nada que facilitasse o trabalho dele. Eram as portas batendo, oi, não é? E aí está, é um trabalho corpo a corpo. E ele pôde dizer nesse verso, olha, pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Sabe o que aconteceu com este homem? Ele se gastou pela obra. Irmãos, se gastar, porque se você quiser fazer a obra de Deus, você tem que abrir mão do seu conforto, né? Das suas regalias, tem que abrir abstinência. Você quer fazer a obra? Vai pela fé. Por que o pastor Gênesis pode falar isso? Porque eu vivi isso e vivo hoje também. Eu não estou preocupado com dinheiro, né? Estou preocupado com o que eu posso fazer pela obra de Deus, não é? Nós estamos aqui, é uma empreitada, esse sítio é uma empreitada tremenda. Alguém já disse que o senhor já está velho, é como quem diz, vai descansar. Vou descansar com o Senhor quando Ele me chamar. Ele disse isso para mim em 1986, você aí não vai parar, você só vai descansar quando eu te trouxer para descansar comigo. Oh glória! E eu estou muito feliz, ativo no reino, tenho pouca força, mas dentro dessa pouca força não estou parando. Se você pegar de manhã, o pastor Gênesis está pregando lá no matutino, quando não coloca uma mensagem, mas ele está sempre ativo. Terça, quinta, domingo, hoje de manhã eu fiz uma escola, depois eu fui olhar o número de visualização, eu fico impressionado de ver quantas pessoas se alimentam da escola. Mas fulano não vê, meu outro não vê. Não posso fazer nada, eu vou fazer a minha parte. Por que eu vou fazer a minha parte? No dia 15 de dezembro de 2021 eu decidi parar. Eu disse, eu vou parar, me dá muito trabalho, eu acordo 6 horas e vou dormir meia-noite e meia, isso está me desgastando, eu não sei, alguém chegou para mim, pastor, ninguém está nem ligando para isso ali, nem assiste, e a gente às vezes começa a ser, irmãos, influenciado pelo negativismo, porque tem pessoas que acham que o melhor é não fazer nada, porque não quer fazer nada, mas quer se justificar que ninguém está fazendo, eu também não faço, está tudo igual. E eu não vou dizer que eu estava influenciado, mas eu falei, será que Deus está se agradando desse trabalho que eu faço? Aí falei, eu vou parar. Mas aí liguei o meu celular para assistir aquele clamor do meio-dia. Vou perguntar aqui, quem assistiu
a mesa redonda de ontem, só para eu ver aqui, quem assistiu? Mesa redonda de ontem. Mesa redonda de ontem. Misericórdia, eu mandei para vocês todos e alguns clicaram lá, só olharam e não assistiram, né? Que mesa redonda importante, a irmã Maria assistiu. Isso, Daniela. Aí comendo a palavra, para você ficar forte. Que mesa redonda. Nós tínhamos um pastor que ele é do judiciário, né? Outro advogado, outro é o presidente da comissão. Fizeram uma mesa redonda. Quanta instrução preciosa nós demos. Eu amei para vocês todos, né? Que estão, né? Muitos chegam lá e dão um clique. Eu vou dar um clique porque ele vai ver que eu vi pelo menos lá. Outro dia eu peguei, botei uma mensagem, mas eu falava no final. Ninguém assistiu, né? Mas aí eu vou desistir por isso. Sabe o que Deus disse para mim quando eu disse que ia desistir? Ele disse, não pare. Aleluia. Não pare. É minha essas mensagens, eu que tenho te dado. Mas falou isso usando um profeta no clamor do meio-dia. Ele falando, e eu ali comendo, subiu o homem, Deus desceu e conversou comigo. Porque, irmãos, quem é que poderia se decepcionar mais do que Jesus? Ele chegava a pregar num dia para 20.000 pessoas. 20.000 pessoas. Depois ele deixou, né, uma congregação, está lá no capítulo 15 de Coríntios, com mais de 500 pessoas. Na hora em que ele disse ficar em Jerusalém, daquelas 500 ficaram quantas? Deixa eu ver, pensar. Ficaram 120. Ele desistiu por isso? Não. Né? Para quem pregava para 120.000, depois só deixa a igreja de 500 crentes, mas agora vai ver quantos estão povoando os céus pelo trabalho dele. Porque muitas pessoas que eu nem conheço de outros ministérios, de outros países até, têm acompanhado essas lives e glorificado seja o nome do Senhor, irmão. Faça o seu trabalho para Deus. Pode ninguém nem reconhecer, ninguém está reconhecendo, ninguém fala, ninguém está gostando, ninguém está me elogiando. Meu querido, o galardão pelo seu trabalho está nas mãos do Senhor da glória. Ele não erra. Ele disse, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Não adianta você ser um crítico, podia ser melhor, eu não gostei daquilo. Faça. A Bíblia diz assim, o que vier às tuas mãos para fazer, faz conforme as tuas forças. Glória a Deus, aleluia. Que força você tem, dê o que você tem, dê o que você pode, faça o que vier às tuas mãos, fala de Jesus, investe no reino. Tem crente que está com a mão fechada, não é? Olha, não dá, mas depois eu vou ajudar. É problema desse crente, eu não vou nunca cobrar ninguém. Eu lanço a campanha, vou fazendo a obra vai sendo realizada. Quando eu cheguei em São Miguel, um pastor veterano, antigo, homem muito experiente, falou, Gênesis, sossega lá em São Miguel, você está com a igreja boa, não fica abrindo trabalho não, dá muito trabalho dá muito trabalho, é verdade, né? Não é uma redundância não. Mas a grande verdade é que ele falou isso para mim, mas o meu coração não aceita essas coisas. Deus, é isso mesmo. Não é? Essa semana teve uma hora que eu pensei que eu ia embarcar. Eu fiz lá aquele trabalho que foi muito maravilhoso, né? O trabalho da irmã, o culto fúnebre da nossa irmã querida, né? Que está agora, nossa saudosa irmã Emiliana, né? Foi assim, expandido, deixei o Espírito Santo falar. Cheguei em casa, parecia que tinha arranhado os 4 pneus. Falei, meu Deus, eu não estou aguentando nem levantar, nem fazer um programa da quinta-feira eu consegui. O Wesley pega uma gravação antiga e bota, porque eu não estou aguentando nem falar. Fiquei, né? Eu não comento. Se perguntar, Michel, tu sabia disso? Eu não comento. Eu fico ali conversando com meu Deus. Eu só fico assim, está na minha hora? Está bem, eu vou. Se não tiver, me renova. Depois, no dia seguinte, ou um dia, 2 depois, vou ter tudo normal. Estou ainda aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu quero aconselhar vocês, trabalhem para o Senhor. Amanhã você vai embora, você vai chegar na presença dele. E a Bíblia diz assim, nós vamos prestar conta de tudo que fizemos através do corpo, o bem e o mal. Eu vou lembrar daquela pessoa, pastor Marcos, evangelista
em Canaã. Ela estava no hospital pericial, aceitou Jesus no hospital, mas já sem condições de fazer nada para Deus. Estava lá, como quem disse assim, estou no fim, não há como eu fazer nada para o Senhor. E ela começou a chorar. Recebi uma visita, recebi outra visita. Mas por que a senhora está chorando? Eu aceitei Jesus, nunca dediquei a Ele, e agora estou indo embora. E eu vou embora sem ter ganhado nenhuma alma para o Senhor. Aí foi um compositor, e a pessoa falou ao compositor isso, quando falou assim: olha, eu vou fazer um hino em sua homenagem, e todas as almas ganhem através desse hino. Eu vou pedir a Jesus para te abençoar com o galardão. E ele falou: pode ser isso? Pode, eu vou fazer. E fez um hino. Vamos cantar esse hino? Cadê os nossos músicos? Posso ter duas mãos com Jesus. Número? Vamos lá, 16? 116? Não, 16. Olha como Deus. Vamos cantar esse? Vamos entender, irmão. Está nas nossas mãos, está na sua mão. Fala de Jesus. Diga pelo menos para as pessoas que amam, você sabia que Jesus morreu para te salvar? Ah, isso é coisa de Bíblia, isso é coisa de crente. Não, não é coisa de Bíblia, nem de crente, é de Deus. Quando sair daqui, nós temos dois destinos: ao lado de Jesus ou separado dele para sempre. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá. Cante meditando. Amém? Posso ter as mãos vazias com Jesus me encontrar. Nada que vão os dias dele posso acreditar. Posso ter as mãos vazias com Jesus me encontrar. Nada
foram batizados serão salvos. Queridos, é a missão da igreja, não é? Eu disse e repito, se cada crente aqui se dispusesse assim, domingo eu vou trazer um visitante para a igreja e trabalhar ele durante a semana, domingo eu vou levar, aqui está o meu visitante. Você sabe que nós tivemos um exemplo de missões que se chamou Pastor José Valério, Frauches também, mas eu quero falar de Valério hoje. Pastor José Valério, ele aceitou Jesus, e quando foram batizar ele levou mais de 6 ou 8, será uma quantidade de almas que ele ganhou, que batizou por ele. O dia que ele foi batizado, já levou mais de 6 almas que ele ganhou. Ele creu, ele tomou posse e levou para outro. Porque, queridos, é preciso falarmos de Jesus, falarmos da nossa igreja. Ah, vai para lá, vamos da nossa igreja, vamos lá, eu quero te levar lá para você assistir, para você ver Deus trabalhando, e aqui nós outros, na presença de Deus, para ver Deus trabalhar e libertar e salvar e transformar. Entendeu? Olha quantas vagas aqui que podem ser preenchidas, não é? Vamos fazer uma campanha de cada um traz um? Vamos ver quem consegue trazer? Tá certo? Olha aí, hein? Irmã Márcia, ela, na eternidade, ela tem uma coroa muito grande, que aquela mulher ganhou de almas, não é brincadeira. Irmã Márcia, ela tem almas que ela ganhou só pelo louvor dela que foi. Só eu aceitei Jesus, ouvindo a irmã Márcia cantar assim, aceitei Jesus, o que nós já assistimos de almas ganhas, não é? No trabalho que ela fez, no trabalho que nós fizemos juntos, muitas almas. Teve uma vez que nós fomos fazer missões lá na Igreja Batista, não é? É muito curioso que nós chegamos na cidade serrana de Macuco, primeira Igreja Batista, nos convidou e nós fomos lá fazer um trabalho. Nós trabalhávamos com aquele filme Inferno em Chamas. Quem já assistiu Inferno em Chamas aí? Se quiser assistir, sabe, mas todo mundo manda o Inferno, sendo que eu vou te mandar ele trabalhar, bota no seu zap para você assistir, né? Então nós vamos para fazer esse trabalho. Quando cheguei na cidade, nos hospedamos no hotel, não é? E quando chegamos para o local onde ia ser realizado o trabalho, eu fiquei encantado, né? Era um lugar que cabia 500 pessoas. Eles botaram 500 pessoas não crentes lá para assistir o trabalho. E eu, quando olhei, falei: olha, hoje aqui a colheita vai ser grande, né? Quando eu olhei o som, tinha tantos aparelhos do som lá, que você a 1 quilômetro de distância ouvia com nitidez tudo que estava passando lá dentro. Eu falei: glória a Deus, aqui vai ser muitas almas. Nossa! E aí o tio Wesley, que ele chamava muito dele, o motor começou a projetar o filme. Era assim: o Wesley projetava o filme, o Lei, eu fazia a Pedro e a Márcia cantava. Só que enquanto ele estava projetando o filme, eu fui para o canto e comecei a falar com Deus: Senhor, olha, muitas almas, hoje nós vamos ganhar muitas almas aqui, Senhor, 500 pessoas, se eu ganhar 50, 10 pessoas já está bom. E pregando. Na hora que eu estou orando, tive uma visão. Aparecia, não é, uma mão e apontava assim para a aparelhagem e dizia assim: eu não aprovei essa aparelhagem. Eu falei: isso daí não é de Deus, não. Essa aparelhagem da Igreja Batista, que história é essa? Não é de Deus, não. Eu continuei orando. Quando eu continuei orando, aí agora apareceu um operador de som. O senhor botou ele assim na minha frente, apontou a mão para ele: eu não aprovei esse operador de som. Eu falei: meu Deus, esse operador de som da igreja, mas que? Não é de Deus, não pode ser de Deus. Mas aí eu orei, né, e continuei, terminou o filme, a irmã Márcia cantou aquele hino de unção de Deus, e eu entrei fazer o apelo. E o obreiro que nos convidou, ele comprou 90 Novos Testamentos e disse assim: cada hora que você traz Jesus, vai ganhar um Novo Testamento. Ele botou a caixa, levantou o primeiro assim, e começou a chamar as almas. E eu lá, eu chamando as almas, e ele com o Novo Testamento, e as almas levantavam chorando e iam embora. Levantavam chorando dos bancos e iam embora.
E eu ficava apavorado. Falei, meu Deus, nenhuma alma. Os 500 levantaram, foi tudo igual. Só ficou eu, meu tio, a Márcia e o obreiro que nos convidou. Ele olhou assim e falou, pastor, o senhor pode repetir esse trabalho? Eu falei, meu irmão, eu estou aqui maluco. Tudo bem, né? A gente repete. Então, se espera aí que eu vou ver se eu consigo essa aparelhagem para amanhã. Falei, consigo aparelhagem para amanhã? Ele saiu, voltou, pastor, consegui aparelhagem para amanhã. Eu falei, irmão, essa aparelhagem não é da Igreja Batista? Ele disse, não, pastor, essa aparelhagem é da discoteca da cidade. Eu falei, é, irmão. E o operador? O operador é da discoteca também. Eu falei, olha, irmão, vocês são da Igreja Batista, eu sei que vocês não professam dons espirituais em geral, mas eu tenho que contar para você. Quando eu contei o que Deus me mostrou, eu disse assim, pastor, o senhor acha que é por isso que não é eu nem uma alma? Eu falei, não acho não, eu tenho certeza. Essas caixas e esse operador se tornou anátema. Deus não trabalha no meio do anátema. Então o senhor vai na Igreja Batista falar isso. E eu pensei que era uma Igreja Batista, assim como a nossa, pequenininha. Quando eu cheguei na primeira Igreja Batista, lindo templo, lotadinho, de que tinha gostado, pastor, né? Os professores aí. Né? Era gente na escola bíblica, tomado de gente. E o pastor com muita educação. Agora eu fiquei um pouco preocupado, porque o Márcio botou o véu, né? Eu falei, agora esse pastor vai dizer, esses fanáticos até de véu aqui dentro da igreja, e agora com essas histórias, a gente não pensa essas coisas assim, sem negativismo, mas a gente pensa, né? E eu pensando, que nada, o pastor com toda a educação, nós estamos aqui com o pastor Gênesis, que está fazendo conosco esse trabalho, e ele tem uma palavra para a igreja. E eu contei tudo para a igreja. Foi assim, assim, assim. Aí, o pastor disse, pastor Gênesis, o senhor acha que o que a gente faz? O que o senhor orienta? Eu falei, meu irmão, leva essas caixinhas da igreja aí, que eu tenho uma caixinha minha também. Vamos levar a nossa caixinha. As nossas caixas não tinham 10% do som. Se é que tinha, chegava a 10%. Em relação àquele som, não era nada. Mas aí eu falei, pastor, leva o culto também para lá, vamos fazer uma coisa assim, bem cristã. O pastor botou um culto móvel que ele tinha, botou as nossas caixinhas, né? E antes de sairmos de lá, um irmão virou para o outro da Igreja Batista e disse assim, olha meu irmão, vamos pegar essa Kombi com o alto-falante, vamos sair convidando esse povo, porque nós só chamamos eles para o sábado, não está no domingo o convite. Aí um virou para o outro, mas legal, o pastor não falou que o som, que o operador era máquina? Essa Kombi é da discoteca também, rapaz. Deus ia tirar aquele lugar, não vamos sair não. Aí eu ouvi isso e falei, meu Deus, eles quereram ver. Porque a gente fica assim, todo duvidoso, Deus, não misericórdia. Ele disse, o Senhor encherá aquele lugar. E nós fomos para o mesmo lugar. Sabe o que aconteceu naquele lugar? No dia seguinte, aquele povo todo voltou. Deus levou o povo todinho, irmãos. Mas aí fomos orar. Na hora que nós fomos orar, Deus pegou e colocou como se fosse aquela lâmpada neon, aquela lâmpada que tem letras coloridas, que é com lâmpadas, né? E circundou todas as caixas o pastor e disse assim, agora está tudo santo. Aí veio a hora do culto. E repetimos como fosse outra sessão de cinema para repetir a mesma coisa. Meu tio foi para lá, começou a fazer a projeção, e eu voltei para o mesmo lugar para orar. Dessa vez, quando eu orei, sabe o que eu vi? Um peixe enorme pulou na minha frente, caiu um pingo d'água, abriu os olhos, caiu um pingo d'água, não tinha nada na minha frente. Aí veio no meu coração, hoje a colheita vai ser grande. Aí o que aconteceu, eu vou dizer para vocês. Terminou na hora que eu li, a Márcia baixando os louvores, repetiu o mesmo louvor, ela cantou, e quando eu fui para fazer o apelo, o Espírito Santo veio e falou comigo, não faça apelo. Diga assim, aquele que o Espírito Santo tocou no coração, vem à frente. Eu sou obediente, irmão. É isso? É isso. Olha, aquele
Espírito Santo tocou no coração, veio à frente. Levantou uma leva. Uns 20 mais ou menos vieram à frente. Daí a pouco eu olhava para cá, a caixa estava cheia. Mais 20. Daqui a pouco, mais 20. Aí já não dava passo para contar as pessoas. Comecei a contar os 9 testamentos que estavam dentro da caixa. E fui contando. De repente tinha um Novo Testamento só. Tinha 89 almas ali na frente. E aí o irmão que nos convidou, pegou aquele último Novo Testamento e falou: Senhor, eu vou guardar como recordação desse trabalho. Quando ele disse isso, eu vi assim na minha imaginação, como se Deus estivesse com os ossos. Pá, pegou a última alma, 90 almas aceitadas naquela vez. Quem ganha a alma sabe. Pois os irmãos disseram: pastor Gênesis, Deus tem que te trazer aqui tão longe. Nós sempre alugamos essa aparelhada para fazer as festas, nunca ganhamos uma alma. Irmãos, oh Deus poderoso, 90 almas estão com Jesus lá, só numa passagem nossa. E aí vai o trabalho e os seus resultados. E isso por quê, queridos? Eu termino essa meditação aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 1. Eu vou ler o versículo 8 e o 9. Não, eu vou ler o 7, 8 e 9, foi o que eu li hoje na mensagem da manhã. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Está conosco. Nós temos a mensagem, nós temos a palavra. Se eles vão crer, não é problema seu nem nosso, é deles, mas nosso é de pregar. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Não cansemos de fazer esse trabalho. Vamos ter esse trabalho. Se eu for contar para vocês um dia, cada passo, cada trabalho nosso, resultados extraordinários de curas, de libertação. Pessoas desenganadas do médico, foi para casa desenganado, chegou lá, Deus mandou a gente lá. Meu Deus, só essa para guardar. Nós fomos fazer um trabalho numa cidade, agora eu não estou me recordando o nome, está no meu livro o nome da cidade, é do Rio de Janeiro. E Deus disse para a gente quando nós chegamos: cada casa que vocês entrarem, eu vou deixar um sinal. Um sinal. Eu disse desenganado, tinha uma mulher que nós entramos, ela estava sem estômago, o câncer comeu o estômago dela, estava sem estômago. O estômago não existia mais. Ela vivia só na base de tomando alimentação assim, através de canudo, é assim. Som. E aí me levaram esse nosso grupo, eles tinham vindo, onde vocês chegaram para deixar um sinal. Fomos lá. Na hora que nós começamos a orar na casa, Deus trouxe um estômago novinho e deu para a mulher. Ela já não comia a semana. Aí nós saímos. Mas o mais interessante foi outra casa que nós entramos. Era uma fazenda de uma família que tinha deixado de me empregar. E eles disseram: aonde vocês passaram, eu deixo o sinal. Fomos lá, batendo, chamando. Não tinha ninguém em casa. Você sabe que é sempre aqueles crentes curiosos. Aqui não tem ninguém. Agora Deus disse: onde nós passamos, eu deixo o sinal. Como é que Deus vai deixar o sinal aqui se não tem ninguém? Eu disse para o nosso irmão: eu não disse nada. Foi Deus quem disse? Ele que disse, ele que cumpre, vamos embora. Não tem ninguém
família toda estava na igreja. Glória a Deus. Mas a mulher do estômago, sem estômago, estava também. Aleluia. Eu fiquei assustado olhando para mim, senhora. Depois que você saiu, me deu fome. E eu pedi galinha e comi. E acabou todo o meu problema. Estou aqui. Glória a Deus, aleluia. E a família? O que aconteceu com a família? Toda a família na igreja. Nós ficamos olhando, vocês estão aqui, quanto tempo a gente não via vocês e tal. O que acontece é que o pastor estava aqui orando com vocês por nós, nós estava tudo escondido. Estava tudo escondido, ouvimos tudo. E Deus falou no nosso coração. Nós estamos de volta na igreja. Muitos sinais Deus faz. Quer ver as maravilhas do Senhor? Se lança para fazer a obra e você não vai voltar de mãos vazias, não. Posso ter as mãos vazias, mas eu estou muito ocupado, não tem tempo. O tempo quem faz somos nós. Ninguém tem tempo. O tempo quem faz é você. Deixa cair no teu coração que Deus vai te usar para fazer a obra. Amém? Pode formar com sucesso, por favor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Ouvindo o pastor Gênesis ministrar, irmãos, me vem ao coração a importância de todo e qualquer trabalho. Todo e qualquer trabalho, seja ele dentro da igreja, ele fora, ele não é em vão. Porque quando há um ajuntar, esse ajuntar, ele é no nome de Jesus. E alguma coisa vai acontecer. Eu falo hoje aqui diante do pastor Gênesis, porque amanhã depois, se de repente for primeiro que eu, não vai adiantar eu fazer nenhum tipo de fala aqui depois que ele foi. Mas eu fico mais alegre de ouvir, irmãos, a palavra do nosso pastor e os seus testemunhos do que qualquer outra mensagem, porque é o que edifica a nossa alma. Eu confesso aos irmãos que eu nasci nessa casa e cresci nessa casa ouvindo o ensinamento do nosso pastor. Então, eu fico observando, irmãos, a importância do trabalho sendo realizado. Nós estamos aí caminhando com algumas mudanças, mas eu quero dizer para os irmãos que nada é permanente. Nada é permanente, tudo é experimental, ainda mais quando se trata de igreja. Eu lembro que uma vez, irmãos, me permitam, não querendo desconstruir aquilo que nós já construímos aqui na nossa Assembleia, eu lembro que uma vez, nós aqui sempre tivemos dificuldade de, irmãos, membrar aos trabalhos da semana. E eu digo aos irmãos que eu, quando nasci nessa igreja, os trabalhos que eu vinha aqui eram na semana. E eu olhava para esses bancos, boa parte vazios, irmãos, mas tinha ensinamento da palavra. E vocês sabem aonde que eu consegui me solidificar na palavra? Foi nos trabalhos da semana. E se o pastor me permitir, teve uma vez, irmãos, o pastor não vai lembrar disso, eu tenho uma memória muito boa. O pastor viu esse trabalho, como nós conhecemos, e ele deu até uma palavra que nós paramos esse trabalho. Eu fui um que chamei a atenção do pastor. Ele falou: não, pastor, para mim está sendo ótimo, está edificando a minha alma. Irmãos, nós estamos falando de missões. Todo o trabalho de Deus é missionário. Todo o trabalho de Deus, irmão, seja na igreja ou fora, Ele está introduzindo Jesus dentro de nós, para nos crescer fé, nos dar ânimo, caminharmos e buscarmos vida através do nosso testemunho, através do nosso comportamento, através da palavra que Deus nos dá. Vocês ouviram o pastor aqui falando? Mas meu irmão, você nunca pregou a palavra. Nunca pregou a palavra. Eu tenho certeza que muitas almas, com certeza, se chegaram até Cristo através do ministério que Deus deu a ela. Assim como deu o ministério a cada um de nós. Nós temos valorizado esse ministério, nós temos tido a igreja como local de locação para a adoração e aprendizado da palavra. Fica a pergunta. E aí eu dei uma palavra ao pastor, falando: não, pastor. Eu lembro, pastor Gênesis, os cultos de ensinamento, como nós saímos aqui, irmãos, no início da minha caminhada, nunca mudou. Eu saía daqui como se eu
estivesse andando meio que nas nuvens, pastor. A palavra, ela dá vida a nós, nos enche de fé e de alegria. Então nós temos que valorizar a palavra de Deus, valorizar estar ajuntados para louvar o Senhor e ouvir a sua palavra. Quantos têm perdido já, irmãos, o prazer, o gosto de estar na igreja? E eu digo, irmãos, nós com a nossa liderança, nós com o nosso pastor, nós uns com os outros, jamais divergir, sempre convergir, sempre somar, sempre acrescentar. É o que Deus espera da sua igreja, porque a igreja, ela não é nada mais, nada menos do que o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo somos nós, dando as mãos uns para os outros. Então, irmãos, eu creio em tudo que eu ouvi aqui, e eu tenho certeza, irmãos, que o coração de Deus é alegre por tudo que Ele conseguiu fazer, através da vida do seu ungido, aqui como testemunhou, como através da vida de cada um que tem se disposto a trabalhar. Isso é missões. Missões, irmão, não é só o campo. Missões é isso que está sendo lançado aqui. Vai no seu vizinho, chama o seu vizinho, insiste, traz ele para a igreja. Isso é missões. Imagina nós abraçarmos essa fala. Eu certamente tenho pessoas que eu posso insistir e trazer. Insistir, não, você vai entrar no lugar, você vai comigo sim. Não é assim, pastor, não é por força de violência. Não, aquela insistência santa. Mas todos nós temos se importado a fazer isso. Mas é o que Deus espera de cada um de nós. Às vezes nós esperamos só do pastor. Mas isso é missão do pastor. Não, isso é missão da igreja. Ao pastor cabe apacentar aquelas que ali chegarem e dar a ela um bom alimento. O que nós ouvimos aqui hoje que edifica a nossa alma. Irmãos, convergir. É o que Deus espera que a igreja faça, e nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Então eu repito, irmãos, nós estamos trabalhando mudanças, mas nada é permanente. Nada é permanente. Daqui a pouco as nossas divergências ficarão, porque Cristo veio buscar a sua igreja que convergiu, viver em amor, viver em comunhão, viver entendendo de que o amor fraternal ele é e ele tem que ser maior. Esses todos participarão da promessa do Senhor em nossas vidas. Só para quem entendeu a palavra, diz um amém aí. Amém. Glória a Deus por isso. Terça-feira, irmãos, nós temos aqui a campanha, e eu digo aos irmãos que nós não teremos o trabalho de quinta-feira aqui, não é por mim de forma alguma, é por um consenso, porque eu quero aqui falar, irmãos, que eu certamente posso urgência. Pode ter 2, 3 pessoas, o próprio Jesus falou, se tiver 2 ou 3 de vocês no meu nome, ali eu estou. Então, nós tínhamos como teremos Cristo em nosso meio constantemente, quando nós nos reunimos. 2 ou 3, Ele cumpre com a sua palavra. Então, eu digo aos irmãos que eu falo, irmãos, assim com tristeza de nós não termos um trabalho de quinta-feira aqui, mas nós estamos em transição, nada é permanente. Agora, a palavra é dada para que eu, você, cada um de nós, possamos entender onde eu estou colocando o meu tempo. O cântico é uma exortação. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Será que temos essa preocupação? Mas a exortação, ela está aí, dentro de uma música. E aí, como eu tenho recebido essa exortação? Então, irmãos, eu acredito que é momento da igreja despertar para buscar ao Senhor, se dedicar ao Senhor, servir ao Senhor, porque certamente Cristo Ele vem e levará para si próprio a sua igreja, ao qual todos nós fomos chamados para ser igreja. Então, terça-feira estaremos aqui, irmãos, com a campanha orando pela família, porque nós estamos aqui orando pela família e pedindo a Deus que a família esteja unida em comunhão, como teve lá a fala de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E muitas das vezes nós temos guerra dentro de lares, e a oração é para que Deus venha guerrear dentro dos lares, para que essa guerra que o inimigo muitas das vezes coloca
coloca, caia por terra e prevaleça a vontade do Senhor. Então, o nosso próximo trabalho é domingo às 16 horas, é isso? Depois da terça-feira. Às 16 horas nós vamos à Bíblia e o culto é a partir das 18 horas. E aí, irmãos, foi colocado de que a partir das 18 horas teremos meia hora, irmãos, de ensinamento bíblico. Como seria bom? Todos nós temos o desejo de não só terça, mas quinta, sexta, como nós já tivemos muito trabalho nos lares. O que poderíamos fazer na quarta? Vamos fazer, quer dizer, sede de Deus. Não, de forma nenhuma. Assim que tiver, está trabalhando sim. Então, quer dizer, sede de Deus. A igreja só cresce se ela tiver sede de Deus dentro dos nossos lares, irmãos. Infelizmente, muito atrativo que não serve para nada. Ó, o diabo é tão sujo, me permita, irmãos. Acaba um Big Brother e começa uma fazenda. Acaba uma novela, começa outra. Misericórdia, irmãos. E os lares estão laçados. E aí, irmãos, o que nós vamos fazer? Eu digo, eu e o pastor James e os obreiros, na qualidade ao qual o Senhor nos deu, ministrar a palavra, nada mais. E buscar uma divergência concernente ao que o mundo oferta. Porque eu digo, aqueles que estão mergulhados nisso, estão se perdendo. Estão se perdendo, infelizmente, porque são mecanismos que o diabo utiliza para enfraquecer o crente na fé. E falar para ele, você vai aprender, vai fazer o quê? Ouvir quem? Quem é que está lá? Pois é isso que acontece. Mas eu creio que a misericórdia de Deus é sobre as nossas vidas e nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Eu posso ouvir amém? Amém. Está meio murcho ainda, porque a ideia é essa, é nós acordarmos e todos nós participarmos assim. Nós vamos vencer em nome de Jesus, porque nós vamos vencer, irmãos. Nós ouvimos aqui o testemunho do pastor Gênesis no campo de missão. Qual é o meu? Qual é o seu? Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Aí você vai dizer assim, mas eu não sou missionário, eu não sou pastor. Pois é, mas você é membro do corpo de Cristo. E o posso ter nas mãos vazias serve para todos nós. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Deus abençoe os irmãos. Tenham uma semana na presença do Senhor. Aproveita ela com temor e tremor. Pode falar. Pastor Marcos, vamos falar pela Jane. Ela veio na igreja, ela precisa de muita cobertura espiritual. Amém. Orar por ela constantemente. Amém. Nós vamos estar falando pela Jane. Está sendo assistida essa jovem senhora que com certeza tem chegado aqui com luta, porque ela mora lá em Itaquá, para quem não sabe, está aqui, irmãos. Então vamos ajudar ela assim em oração. Vamos estar orando uns pelos outros, irmãos, porque uma coisa é certa: Deus ele é nesta igreja, Deus ele é com esse povo, e eu tenho certeza que o Senhor que começou a boa obra aqui, Ele dará continuidade até o dia do Senhor, como nos diz a palavra. Nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus querido, pela escola bíblica, pela assembleia que tivemos, pelo culto agora à noite, os cânticos que foi colocado diante do Teu altar, ó Deus querido, a Tua palavra que foi ministrada, os testemunhos que edificam a nossa vida através do Teu ungido, da graça e saúde para o Teu Filho ungido permanecer, ó Deus querido, diante desta obra que o Senhor confiou a Ele, e a nós outros, dá que possamos ajudá-lo como ajudarmos uns aos outros. Nutre, ó Deus, nos nossos corações o amor fraternal, o entendimento da Tua vontade para com as nossas vidas. Agora eu te entrego, Senhor, nas Tuas mãos, como dá esta jovem, desde o dia que chegou a esta casa, a Jane. Pai, continua guardando ela, livrando de todo o mal. Tudo aquilo que tem sido contrário à vida dela, eu repreendo pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Sustenta ela nas Tuas mãos, Senhor, e daqui ela venha crescer na graça e no conhecimento, ó Deus querido, da Tua misericórdia na vida dela. Ó Deus, abençoa o seu lar, abençoa a família da Tua filha, Pai, confirmando a Tua obra para a glória do Teu santo nome. Agora eu te peço, ó Pai, Senhor, despede-nos em paz, debaixo do entendimento da Tua vontade para com cada um de nós. Ajuda-nos na nossa caminhada, Senhor. Dá-nos uma semana na Tua
tua presença, para que possamos permanecer na torre da vigilância, ó Pai querido, fugindo dos entretenimentos deste mundo que muitas das vezes nos distancia de Ti, ó Deus querido, aonde tem nos trazido, ó Pai, Senhor, coisas que muitas das vezes divergem-nos da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, com as Tuas mãos, segura as mãos de cada um de nós que aqui estamos e nos ajuda, Senhor, porque eu creio que o Senhor há de guerrear a nossa guerra, há de pelejar a nossa peleja, e nós cantaremos que Tu és Deus e és Senhor. Continua conosco a fazer a Tua vontade, é o que nós estamos te pedindo aqui nesta noite, Senhor, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós aqui nessa noite, com todo o povo de Deus da terra, e todos dizem